Olá, meus amigos, é com muita felicidade que estamos aqui mais uma vez para falar algumas palavras, trazer alguns pensamentos, algumas reflexões, dando continuidade à sequência da programação doutrinária da Casa Espírita Consciência e Vida. Muito feliz mesmo, e é sempre uma oportunidade muito grande de aprendizado cada vez que a gente tem que estudar para falar aqui. Eu espero que também possa auxiliar os irmãos aí do outro lado nas reflexões, que a gente possa somar, contribuir nos estudos, nas reflexões, nas orações de vocês. E rogamos ao Pai que a paz de Jesus possa nos amparar nesse momento, que possamos ter a correta compreensão dos estudos, para mim aqui que vai falar, que eu possa receber a inspiração dos benfeitores e também os irmãos aí do outro lado, na assimilação do que a gente traga aqui, que a gente possa tocar o coração na melhor maneira possível. Então, meus irmãos, a proposta, como vocês veem no painel aí, hoje é aqui falar de, meus irmãos e irmãs, a proposta é falar sobre Jesus e a ressurreição, discorrer um pouco a respeito dessa questão tão importante e tão cara para nós que nos espelhamos no Mestre, na verdade para a humanidade como um todo, mas para quem estuda, para quem se debruça e tem a crença no Mestre Jesus, especialmente. Então eu queria colocar inicialmente, para a gente abrir aqui o raciocínio e fazer o desenho do cenário até chegar no tema propriamente dito, descrever um pouquinho da crença judaica, do que é que se esperava. O cenário era o que é que se esperava, né, de Jesus e do Messias. Na verdade, se esperava ao longo de todo o Velho Testamento, desde Moisés até os profetas do Velho Testamento, se tem alimentado uma crença na vinda de um Messias, de um Salvador. E aí a esperança era de um povo guerreiro, de um Messias guerreiro que fosse libertar o povo judeu das garras dos opressores. Os judeus sofreram escravidão na época do Egito lá, né, da questão do Êxodo, a história conta. Então, e ao longo da história, convivendo ali no deserto e as tribos todas se formando ali, as tribos de Israel, existia a alimentação, existiam diversas profecias, as escrituras nos dizem, a respeito da vinda de um Messias. E lá na época em que o Cristo veio, a crença comum era de fato ainda que o Messias viria e iria seria alguém, um rei ou um príncipe com poder político em mãos, que conseguisse subjugar os povos pagãos, ditos que não seguiam a tradição mosaica, né, para libertar e estabelecer o reino dos judeus, o reino dos herdeiros de Davi, né, na terra, enfim. Então, a crença era essa, que viesse um Deus, um Messias com essas características, né, força, um grande guerreiro ou um poder político que viesse a dominar os inimigos, os rivais, e estabelecesse o reino. No entanto, após 400 anos aproximadamente de silêncio com relação a profecias, na época eram chamados silêncio sepulcral, né, que alguns autores dizem, a respeito dessas profecias, a respeito do Messias, do Salvador, vem Jesus. Nesse silêncio aí nasce Jesus lá numa manjedoura simples, nasce Jesus no coração da Galileia, um lugar simples, né, rodeado de pescadores humildes. Um povo vivia, as cidades ao redor do mar da Galileia eram praticamente tribos, não tinham o tamanho de grandes bairros aqui da cidade de Salvador, poucos habitantes, ali um lugar, você tinha cidades com um caldo cultural mais rico, né, com Atenas, Tarso, de onde veio Paulo. No entanto, Jesus vem nesse lugar simples, sem influência política nenhuma, oposto, na verdade, a qualquer
característica nesse sentido do que se esperava de fato. E Jesus vem, tem a sua vida até os seus 30 anos, e aos 30 anos se diz que ele sai para a sua missão, sai para pregar, e prega ali para aquele povo simples e humilde, com uma mensagem muito diferente, muito oposta, muito em contraposição ao que se esperava. Eu vou tomar o exemplo para a leitura aqui, no livro de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 38 a 45. A mensagem que Jesus vem dizer assim, muito em contraste com a leitura que se fazia à época, com a interpretação que se fazia à época a respeito da lei mosaica, a respeito do Velho Testamento, né, que a gente diz. Então Jesus diz assim: ouviste o que foi dito, se referindo ao Velho Testamento, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que estás nos céus. Porque o Pai, Deus, faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Quer dizer, nesse texto de Mateus aí a gente já tem já contrasta dessas falas de Jesus, como eu disse, completamente com a interpretação que se fazia. Porque não que o texto antigo não falasse de amor, não falasse de misericórdia, não trouxesse progresso. Mas à época era necessário apresentar um Deus com maior rigor. O grande legislador Moisés apresentou um Deus com maior rigor, um Deus que castigava, porque o povo à época, isso 1400, 1500 anos antes de Cristo, o povo à época era muito mais rude. E avançando-se o tempo, Jesus já pôde vir apresentar esse Deus que é Pai, que fala de amor, o Deus que faz o sol nascer para os justos e para os injustos, para os bons e os maus. Então, não diferenciando, não selecionando, não existe povo escolhido, e não existe espírito, não existe ser humano bom e ruim, existe ser humano ignorante. É isso que Jesus está querendo propor aqui, com a mensagem, com as palavras que ele tem à mão, com os recursos que ele tem à mão à época. Então, mas a gente vê aqui um avanço, e em contraste com o que se esperava de fato do Messias. Mas então, que Messias é esse que vem com essa conversa de amar o inimigo? Eu devo amar um romano, um publicano, um samaritano, que são povos que são algozes, né? No pensamento do povo judeu à época. São grandes opositores, são pessoas a quem eles odiavam. Imagine hoje que seja um político corrupto da nossa época. Mas esses povos, né? Ou inimigos, de fato. E então, que Messias é esse? Que Salvador é esse? Difícil compreender, fica muito difícil compreender essa mensagem de Jesus com a cultura que se tinha na época, né? No entanto, Jesus vem falando trazendo esse recado, passando essa mensagem, e ao mesmo tempo realizando coisas extraordinárias, os ditos milagres, multiplicando o pão, curando o cego, o paralítico, realizando feitos maravilhosos, que aí, ao longo da sua pregação e trazendo a mensagem do Pai, falando de um reino dos céus, e enfim, ele vai conquistando ali uma multidão, forma o colégio apostólico dos discípulos, que é para quem ele fala com maior propriedade, com mais riqueza de detalhes, e formando não só esses discípulos do colégio apostólico, mas também uma multidão, vários discípulos, e uma multidão que o segue por curiosidade e por motivos diversos.
Mas a compreensão a respeito do propósito do Messias, de tudo que a gente hoje já conhece pelas Escrituras, não é compreendido. A gente vai ter aí 3 anos depois, Jesus começa a sua pregação, começa a sua missão em tese, né? A gente sabe que isso vem de muito antes, mas na terra aí sai para pregar para os judeus, para o povo, não só para os judeus, né? Para o povo a sua época ali, aos 30 anos, e passa 3 anos na sua pregação e 3 anos convivendo com os discípulos. E mesmo os discípulos, a gente percebe, lendo o Evangelho, que os discípulos também não compreenderam a fundo, não compreenderam, não extraíram a correta compreensão da mensagem que o Cristo trazia. Por quê? A gente tem um exemplo maior de Judas, que o que levou justamente Judas ao equívoco que ele cometeu de, em tese, vender o Jesus, o mestre, para o Caifás, né, para os fariseus e entregar ele para o martírio, era uma tentativa, a gente sabe que era uma tentativa de Judas de acelerar o processo, porque ele não acreditava naquela conversa de amar os inimigos e estabelecer o reino através do amor. Que conversa é essa de Jesus? Judas, na verdade, estava querendo ajudar. Eu vou acelerar o processo aqui, vou vender, vou ficar rico, vou tomar o poder e repasso para o mestre. Na cabeça, na fantasia de Judas era isso. Ele não compreendia, não transcendia da matéria o que Jesus estava falando. E a gente tem também a chegada de Jesus, né, no período da Páscoa ali para a festa em Jerusalém. A chegada de Jesus a Jerusalém com os discípulos, e já por conta de todos os seus feitos realizados, os milagres, né, entre aspas, e a execução de fenômenos que o povo não conhecia à época, arrastava a multidão e encantava, e a palavra também, o magnetismo de Jesus, né, há de se ressaltar. Chegava Jesus a Jerusalém ovacionado, e os discípulos muito envaidecidos, encantados de estar ali com o mestre. Ou imaginam pescadores simples, homens rudes, ovacionados, que nunca teriam essa notoriedade por conta da nenhuma influência política que tinham, chegam ali dessa maneira, e o povo aclamando, gritando, o povo mais humilde. Jesus falou e deu esperança, o que muito incomodou a quem tinha poder na época, a pessoas renegadas, sem nenhuma expressão social, sem nenhuma visibilidade social que antes não tinha. Jesus chega com essa e arrasta essa multidão. Então o povo aclamando ali Jesus e os Messias. Jesus chega, né, no burrinho montado, chegando a Jerusalém. Então o povo começa a perguntar: e aí, quando que se instalará o reino dos céus? Quando iremos dominar os romanos? Quando iremos estabelecer o reinado de Israel? E então os discípulos envaidecidos não sabem o que responder. Não sei, eles não sabem de fato, respondem assim. Me perdoem a modificação das palavras, mas o contexto, a essência basicamente é mais ou menos essa. Mas não sei, o que eu sei é que o mestre marcou uma reunião para logo mais à noite, e que provavelmente a gente vai tratar disso. Em breve a gente vai, o poder de Deus vai se estabelecer, enfim. Então a gente sabe hoje que essa reunião que Jesus marcou para logo mais era a última ceia, né, onde ele ia falar do martírio justamente, e eles ainda sem entender. O fato é que os discípulos, 3 anos convivendo com Jesus trazendo as mensagens, realizando diversos fenômenos que aos olhos deles impossíveis, sobrenaturais, não entendiam e não acreditavam, como a gente viu Judas, e os outros também não acreditavam, apesar de amar o mestre profundamente. Era muito difícil para compreender. O fato é que ocorre isso. Jesus, depois dos 3 anos pregando e convivendo com discípulos, ensinando, o mestre passa pelo seu martírio, é preso, humilhado, crucificado, abandonado. O flagelo de todos os males materiais pelos quais a gente pode passar, o arquétipo, né, de todos os males materiais pelos quais a gente passar, acontece com o mestre, acontece com Jesus. Eu fico refletindo o que deveria ser, o que deve ser um discípulo de Jesus, ser um amante de Jesus, à época,
É lógico que eu queria ter contato com o Mestre, mas eu não queria ter perdido Jesus. Vamos refletir. Imaginem perder alguém muito querido pela gente, muito amado. Hoje, e a gente está passando, muitos dos nossos irmãos estão passando por isso, alguns de vocês estão me ouvindo provavelmente nesse momento, talvez tenham passado, mas reflitamos e imaginemos a dor que é perder, raciocinemos a respeito da dor que é perder alguém, perder um ente querido, um filho, um pai, uma mãe, um amigo, um irmão. É uma dor muito grande, o luto é uma dor difícil de superar e muito complicado. Agora imaginemos perder Jesus. Imagina a gente conviver 3, 2 ou mais anos com Jesus e perder sair do convívio desse ser que a gente sabe hoje que é o governador espiritual da Terra, que é amor no nível que a gente está muito longe de alcançar ainda, mas que estamos nessa caminhada, chegaremos lá. Mas eu não consigo conceber o que é perder Jesus, o que é conviver com Jesus e vê-lo morrer, e da forma como foi feito. Então o cenário, eu vou recorrer aqui às palavras, à descrição mais habilidosa, muito mais do que a minha, de Humberto de Campos em Boa Nova, no capítulo 22, onde Humberto de Campos descreve o cenário entre os discípulos e a atmosfera no ambiente entre os discípulos de Jesus ali, 2 dias após a sua crucificação. Me permitam ler aqui. Humberto de Campos nos narra assim: 2 dias eram passados sobre o doloroso drama do Calvário, em cuja cruz de inominável martírio se sacrificara o Mestre, pelo bem de todos os homens. Penosa situação de dúvida reinava dentro da pequena comunidade dos discípulos. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Ora, não era Jesus o poderoso Filho de Deus, que consolara os tristes, ressuscitara os mortos, sarara os enfermos de doenças incuráveis? Por que não conjurar a traição de Judas com as suas forças sobrenaturais? Por que se humilhar assim, sangrando de dor, nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? Então, o emissário do Pai Celestial deveria ser crucificado entre 2 ladrões? Então, que Messias é esse que vem falando de amor e tal, trazendo essa moral estranha que aos nossos olhos impossíveis de serem implantadas, e aí, depois de tudo que faz, mesmo assim realiza feitos, milagres, tem dons sobrenaturais, acalma a tempestade, multiplica pães e peixes, cura cegos, leprosos, paralíticos, mas morre. É esse o fim? E aí fica o questionamento. Eu não imagino, aliás, a aflição dos eu não imagino a dúvida. Humberto de Campos nos relata lindamente, mas essa atmosfera que está implantada ali. Mas aí vem o que, no terceiro dia, num dia depois desse relato de Humberto de Campos, desse cenário descrito por Humberto de Campos, vem o tema, acontece o que a gente veio se propor a falar aqui, que a gente vê no painel, que é a ressurreição. E aí, antes de fazer qualquer comentário, eu vou ler alguns trechos de aparições de Jesus. Eu vou ler aqui no livro de João, do capítulo 20, o trecho de 11 a 18, que é quando Jesus aparece para Maria primeiro. Então, começa assim: E Maria, chorando fora, junto ao sepulcro, estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Maria Madalena, né? E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse Jesus a Maria Madalena: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, o jardineiro, né, do local, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste,
Dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E aí então disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se disse-lhe, Rabone. E naturalmente correndo para abraçá-lo, Jesus recua e diz, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele dissera isto. Então a gente tem o primeiro relato aí a respeito da ressurreição de Jesus no momento que ele aparece a Maria de Madalena, a carinhosa Maria de Madalena. Então, mais adiante a gente vai ver Lucas no capítulo 24, dos versículos 13 a 33. Lucas, o Evangelho de Lucas é lindo e nos diz assim, no episódio em que Jesus reaparece para Cleófas. Cleófas tem algumas... É um pouco complicado, né? Humberto de Campos chama de Cleófas a esposa de Cleófas, Maria Cleófas. Mas também Cleófas é conhecido como Alfeu, que é o pai de Tiago, Judas, Tadeu e Mateus, o Levi, né? Humberto de Campos relata isso no capítulo 5, os discípulos. E então, Cleófas, no episódio em que Jesus aparece para Cleófas, e um amigo que esse não nos veio à tona o nome, mas que caminha com Cleófas, ele começa o relato assim. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, uma medida de distância à época, utilizada na época, cujo nome era Emaús. Então Cleófas junto com dois discípulos, né? Cleófas e outro, que a gente não tem o nome, seguem a caminho de Jerusalém para Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o Mestre Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras, Jesus diz aos discípulos, que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou, quais coisas? E eles lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Então eles relatam a respeito do que estavam conversando para o desconhecido, a estrada, que eles não sabiam quem era. E nós estávamos como se fosse, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, ou seja, libertasse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais na madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Nesse relato de Lucas já diz que os anjos que disseram a Maria e as outras mulheres que estavam com ela, que Jesus vivia, né? E ele lhes disse, Jesus, né? Disse, ó nécios, ó ignorantes, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus começa a falar. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles os constrangeram, os interceptaram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Então Jesus, no caminho na estrada, explica a respeito de tudo que foi dito nas profecias, né? Desde Moisés até os profetas,
a respeito do que de fato tinha que suceder com o Messias. No entanto, eles ainda não reconheceram. Isso tudo aqui é sem Cleófas e o companheiro que caminha com ele, sem que eles reconhecessem Jesus. Então Jesus entrou para estar com eles na choupana, na casa, né? E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Eles refletindo. E na mesma hora, levantando-se, tomaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Então, saíram de Emaús, da estrada para Emaús, e retornaram para Jerusalém para contar, né, aos 11 discípulos e mais outros, os 11 apóstolos e mais outros que estavam com eles. E aí o último relato está também em João, mais adiante, no capítulo 20, de 24 a 29, onde é a aparição de Jesus para Tomé. Ora, e aí diz assim, João vai nos relatar assim: ora Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, que era como Tomé também era conhecido, não estava com eles quando veio Jesus. Então, no livro de Lucas diz que quando Jesus aparece para os discípulos, estavam os 11 lá, no livro de João, quando Jesus aparece para os discípulos, Tomé não estava junto. Então, ora, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, Tomé responde aos discípulos: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então Tomé, ainda assim, desacreditado. Para Tomé, Jesus morreu de fato. E então acontece que 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco, que a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo nas minhas mãos e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Emocionado naturalmente. Disse-lhe Jesus então: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então a gente tem 3, é emocionante isso aqui, mas são 3 relatos das aparições de Jesus depois desse cenário devastador que se instaurara após a sua crucificação. Então o fato é que com esses 3 relatos, são alguns, todos os evangelhos, os 4 evangelhos falam a respeito, descrevem fatos a respeito da ressurreição de Jesus, da reaparição de Jesus. Então o fato é que Jesus está vivo. Jesus não morreu, Jesus morreu e ressuscitou, e teorias se criam a esse respeito da ressurreição de Jesus, na tentativa de explicar o fenômeno. Alguns, ou muitos, né, de nós colocam a conta do sobrenatural. Tem teorias diversas. A gente tem a visão judaico-cristã, que Jesus retorna no corpo, ou tem teorias também que Jesus não habitou na carne, mas era um ser de luz, e que o tempo todo que esteve se relacionando conosco, aqui, os humanos, teria se apresentado como uma energia ali, de maneira diferente, nunca encarnou de fato. Mas se tem teorias diversas, mas a gente reflete o que é que significa isso de fato. O que é que significa, né, o fato de Jesus ter ressuscitado? O que é que isso nos diz? Primeiro, pensando a respeito a gente tem um mistério ainda a respeito da localização do corpo, que assim como os outros diversos mistérios ainda da vida de Jesus, não se sabe ao certo. Documentação apesar de ser muito relatado, documentado os evangelhos e a vida de Jesus, se tem muito pouco documento original da época. A gente sabe que a própria Jerusalém mais tarde foi destruída, isso dificultou bastante o trabalho dos historiadores, mas o fato é que
Jesus ressuscitou. E a gente respeita a visão de algumas religiões, mas no século XIX, a gente sabe primeiramente que o fato de Jesus ter ressuscitado, e a gente sabe da importância que Jesus estabeleceu antes desse evento que a gente vai falar no século XIX. A gente sabe que você tinha o movimento do cristianismo primitivo muito forte, e a gente vai falar um pouco mais adiante, mas esse fenômeno deu um impulso, e o fato de Jesus ter ressuscitado, qualquer que tenha sido a explicação, qualquer que seja a explicação a respeito disso, impulsionou um movimento que dividiu a era em antes e depois do Cristo, um movimento que fez, não só isso fez dele, mas ajudou a fazer dele o que é a visão, ajudou a gente enxergar Cristo como do tamanho que a gente enxerga, atribui, e hoje está viva a sua palavra ainda hoje, relatada do jeito que está relatada, e isso ao longo dos séculos, e a gente ainda vai precisar estudar e se debruçar a respeito desses fenômenos do Evangelho, eu acredito que por muito tempo ainda. Então o fato é que Jesus ressuscitou. 19 séculos depois, no século XIX, em torno ali de 1850, vem o fenômeno começa a comunicação do mundo espiritual, e o nosso Allan Kardec vai decodificar as informações advindas do mundo espiritual e fazer um estudo começando com o Livro dos Espíritos, e depois só no Pentateuco, que é a base, mais 4 livros depois, um deles estudando a nossa relação com o mundo espiritual, e outro explicando os milagres e predições, que é a Gênese. A gente tem um livro falando a respeito da moral, tem outro livro também falando da justiça, da vida futura, da justiça referente à vida futura, que é o céu e o inferno. Especificamente no Livro dos Espíritos já começa, mas especificamente no Livro dos Médiuns e a Gênese, a gente vai trazer elementos de conhecimento que nos dão base muito sólida e muito consistente para compreender melhor vários fenômenos do Evangelho, mas esse especificamente o que a gente está falando aqui, que é a ressurreição, vai nos dar uma possibilidade de raciocinar à luz da razão, sem discordar da ciência, sem nos desvencilhar da ciência, caminhando de braços dados com a ciência, a gente consegue explicar o fenômeno e consegue ter uma visão bastante racional a respeito do que aconteceu. Então o que é que ocorre? Kardec já nos traz, a gente sabe que a ideia de matéria, e que nós somos, no mundo material denso, espíritos. Nós não somos matéria que temos um espírito, nós somos espíritos que temos um veículo carnal, um veículo material, para nos expressar no mundo físico, e que não só esse veículo de matéria mais densa, mas tem ainda a matéria mais sutil, e a matéria varia ao infinito em termos de condensação e quintessência, digamos assim. Então, a gente tem não só esse corpo, o espírito não se expressa apenas através desse corpo físico, material nosso. O espírito se expressa também através de um perispírito, que é o termo que Kardec vai nos trazer, e a gente sabe. Então, que na visão de Kardec, o que acontece é que Jesus se apresenta na forma do seu perispírito, que o corpo físico perece, é perecível, mas o perispírito continua a caminhada com o espírito. E esse perispírito pode se apresentar, um espírito desencarnado pode se apresentar como aos encarnados, pode se fazer visível, a gente vai ver mais adiante. Então, o estudo todo, isso Kardec constatou, inicialmente no Livro dos Espíritos, perguntando e recebendo as comunicações, e posteriormente se fazendo diversos experimentos a nível de investigação, pesquisa, se tem diversos fenômenos, diversos relatos a respeito dessa possibilidade. A própria Bíblia nos traz alguns exemplos de fenômenos como esse, que é a aparição, por exemplo, no Monte Tabor de Moisés e Elias, onde, assistidos por Tiago, João e Pedro,
o mestre Jesus conversa com Moisés e Elias e tem ali uma conversa com eles. Então a gente ali já vê um fenômeno. É verdade que a gente tem também exemplos de teóricas ressurreições, pegar 2 exemplos de Lázaro e da filha de Jairo. No entanto, o entendimento é que a gente respeita qualquer crença a respeito disso, mas o entendimento é que não se tinha nos dois um perecimento total do corpo físico. Tanto que Jesus diz antes de ressuscitar, em tese, a respeito tanto de Lázaro quanto da filha de Jairo, que eles não estavam mortos, que eles dormiam, na verdade. E eles não passaram também, o relato nos diz que o que levou eles o que levou eles a morrer, em tese, não foi o que Jesus passou. Foram coisas mais amenas. O corpo material deles não estava tão castigado, né? Não tinha sofrido tantos flagelos quanto o de Jesus. Então, mais fácil, mais compreensível que eles tivessem, o Espiritismo já não traz essa informação, que eles estivessem em estado cataléptico, e inclusive apodrecendo algumas extremidades do corpo e tal. O fato é que não foi, a gente não entende, respeita qualquer entendimento, mas a gente não entende como um processo de ressurreição ou similar ao que aconteceu com Jesus, que de fato o corpo pereceu, mas Jesus conseguiu se apresentar na forma do perispírito. E a gente, em posse desse conhecimento, refletindo agora, vamos pegar alguns trechos agora das leituras dos trechos que a gente viu das reaparições de Jesus, em posse desse conhecimento, nós espíritas e qualquer um não espírita que venha a ver esse vídeo, em posse dessas informações, vamos fazer algumas reflexões a respeito do que a gente leu nas 3 passagens, na aparição a Maria Madalena, na aparição para Cleófas e na aparição para Tomé. A gente vai encontrar, vai raciocinar, já começa no trecho que ele aparece, Maria Madalena vai para o sepulcro. Então a gente sabe que Jesus estava num sepulcro, não havia sido imediatamente enterrado, o que nos leva a entender que existia uma crença deles na época, de fato, que assim como hoje algumas pessoas ainda entendem assim, mas os judeus acreditavam, muitos deles era comum que eles entendiam que o espírito podia voltar para o corpo perecido, que pereceu, poderia ressuscitar, como se acredita ainda até hoje, talvez. Tanto que ele estava no sepulcro e Maria Madalena ia. Então, esse é um fato que nos diz um pouco a respeito da crença na época. É verdade também que se acreditava, assim como na ressurreição, se acreditava na reencarnação. Tanto é que nesse mesmo episódio de Jesus no Monte Tabor, com Pedro, João e Tiago, e na aparição, na transfiguração de Jesus, né, no momento que aparece Moisés e Elias, tem ali aquela conversa a respeito do fato de, antes de o Messias vir, que Elias precisava vir encarnar, Elias precisava vir à Terra novamente. E aí Jesus diz, né, explica que ele em verdade já veio e que fizeram com ele tudo o que quiseram, o povo, e não reconheceram, enfim. E aí tem entre parênteses dizendo que todos entenderam que se falava de João Batista, ou seja, sabia que João Batista era a reencarnação de Elias. Então já existia um caldo de crença ali, tudo muito solto, mas já existia na cultura judaica todas essas teorias, assim como a ressurreição também já conheciam a reencarnação. Fato é que, avançando um pouco, a gente tem, na verdade, não só no trecho a respeito da aparição para Maria Madalena, onde Maria Madalena, a princípio, não conhece o Mestre, não reconhece Jesus. Ela só vai reconhecer quando Jesus diz assim, disse Jesus, Maria. Quando ele chamou ela de Maria, provavelmente não era muito habitual que alguém a chamasse de Maria. Talvez não. Quando a mãe da gente chama, minha mãe para chamar Diego, quando é minha mãe eu já sei logo o jeito de chamar, a entonação. Então ela reconheceu ali que foi o Mestre. E aí diz Rabone, porque até então ela estava, né? Viu, achou que era um jardineiro, não reconheceu a expressão. Quer dizer, a gente já imagina que se fosse de fato o corpo físico de Jesus ressuscitado, revivido ali,
talvez, muito provavelmente, ela fosse reconhecê-lo. Assim acontece também na passagem de Cleófas. Ele caminha na estrada, conversa, Jesus diz a ele a respeito diz assim, né? Jesus se aproximou, mas o entendimento na época, o não entendimento na verdade dos fenômenos, diz assim, Jesus se aproximou e ia com eles, caminhava junto com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. A gente sabe hoje que não era nada com os olhos de Cleófas e o irmão que caminhava com ele, mas Jesus estava moldado, no perispírito de Jesus estava moldado de tal maneira que não fosse reconhecido de imediato. E quando é que eles vão reconhecer? Quando ele já se reúne com eles à mesa e toma o pão, o mestre toma o pão e divide. Primeiro ele pega o pão na mesa, ele estava ali de convidado, então, e tem a atitude de pegar o pão, partir o pão e dividir primeiro antes de comer ainda. A gente hoje, na nossa casa, senta, a exceção de uma mãe muito cuidadosa, que é comum que as mães sejam assim, mas a gente hoje senta, parte o pão e vai comendo, cada um pega seu pedaço, cada um que se vire. Jesus, não, Jesus era comum dele, a gente tem diversos relatos na Bíblia que Jesus tinha essa atitude. Abre o pão, dá a cada um primeiro, para só depois se servir, só depois comer. Mesmo sendo convidado, na casa de Pedro, diversas passagens isso foi feito. Então, só aí, e aí diz, abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Então, em seguida, Jesus desaparece. Mas não é que abriram os olhos, eles reconheceram o gesto de Jesus. Jesus não estava ali com o seu corpo físico, depois de passar por todos os... Podia se apresentar, a gente vai ver mais adiante. Vi em Tomé, que Tomé tocou as chagas, mas Jesus não necessariamente poderia apresentar as chagas. Ali era o perispírito, que pode se moldar de diversas maneiras, é plástico. A gente tem esse entendimento. Então, esse ponto a gente lendo com a luz da doutrina espírita, a luz dos conhecimentos que a gente tem, a gente reflete melhor a leitura do mesmo texto que a gente leu antes. Sem talvez prestar atenção nesses detalhes, a gente consegue extrair. E aí a gente vai... Tem outro ponto também, na verdade. O grau da aparição, né? O grau da intensidade das aparições. Você tem primeiro ele com Maria Madalena, onde Jesus não se deixa tocar por Maria. Ele aparece muito breve e não se deixa tocar por Maria. Mais adiante, ele tem, com Cleófas e o companheiro, ele já fica um tempo maior, senta à mesa, movimenta objetos que estão ali no cenário. E mais adiante, com Tomé, ele já se deixa tocar. Então a gente tem graus de intensidade diferentes nas aparições. E aí eu vou pedir licença para ler no livro A Gênese e depois no livro dos Médiuns algumas passagens que desenham, que explicam bem esse contexto. No capítulo 14 de A Gênese, um livro que vai falar sobre algumas predições, né, algumas não profecias, mas estabelecer algumas previsões a respeito do que a gente vai passar, estabelece algumas explicações também dos milagres, ditos milagres, que é isso que a gente vai explicar aqui agora. Então, na parte de aparições e transfigurações do livro A Gênese, no capítulo 14, a gente tem o seguinte: para nós, o perispírito no seu estado normal é invisível, mas como é formado por substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato de sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que não se dão do mesmo modo que os outros fenômenos, fora das leis da natureza. Que não se dão do mesmo modo que os outros fenômenos, na verdade, né? Nada disso que a gente está relatando aqui é fora da lei da natureza. Tudo isso é natural, não é nada de sobrenatural. Nada tem esse de mais extraordinário do que o vapor que, quando muito rarefeito, é invisível, mas que se torna visível quando condensado. A água. A gente não tem água em forma de vapor e quando se condensa, vira água, a gente enxerga ou até solidifica. A água é uma forma de matéria. O ectoplasma, o perispírito, que é a formação da matéria mais quintessenciada, muito mais sutil, também pode variar em diversos graus de intensidade, como nos relata aqui.
E aí continua na parte 35 ainda. Conforme o grau de condensação do fluido perispirítico, a aparição é, às vezes, vaga e vaporosa, doutras vezes, mais nítida, mais nitidamente definida, doutras, enfim, com todas as aparências da matéria tangível, olha aí, pode mesmo chegar até a tangibilidade real, ao ponto de o observador se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si. São frequentes as aparições vaporosas, forma sob a qual muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentam às pessoas que lhes são afeiçoadas. As aparições tangíveis são mais raras, se bem haja delas numerosíssimos casos perfeitamente autenticados. Se o espírito quer dar-se a conhecer, imprime ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. Olha aí. Então, tem muita coisa para a gente falar aqui. Primeiro que a gente está falando aqui de um fenômeno que não é médium, tem mediunidade, mas não é quem enxerga um espírito que se faz visível pela materialização, por essa aparição, não é um médium, não necessariamente um médium. Qualquer um de nós que não médios podemos ver um espírito materializado, ele se faz visível de fato. É engraçado, tem um relato de Chico lá no centro, um jornalista está entrevistando ele para fazer uma matéria e tal, e ele nos relata que, dado momento, Chico, que via, não precisava se materializar, Chico tinha a faculdade de visualizar o perispírito, que é invisível para nós, enquanto invisível para nós. E aí Chico, dada determinada vez, parou, tocou uma senhorinha e perguntou: minha irmã, me perdoe a pergunta, mas você está viva ou morta? Aí a irmã falou: eu estou viva, Chico. Ele diz: graças a Deus, porque ele já era de um jeito que não sabia quem ele estava vendo, a natureza, como diz aqui, né, de quem ele estava vendo, se era vivo ou morto. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está relatando aqui materialização, se tornar visível aos olhos físicos, não aos olhos do espírito, né? Então, isso pode variar desde a visual, como provavelmente foi para Maria Madalena. Jesus apareceu de maneira visual somente, não permitindo-a tocar nele, para que ela não viesse a estranhar ou até perder as suas faculdades, mas parece visualmente se faz visível. E até quando está com Tomé, que Jesus permite que Tomé toque nas chagas, toque em Jesus, se faz tangível de fato, né? Então a gente sabe que, e aí a explicação tem que precisa de uma doação de ectoplasma para esse fenômeno acontecer, e de médiums. A gente sabe que Pedro, Tiago, João, que estavam presentes já com Tomé e não com Maria, são médiums, que permitiram a materialização, por exemplo, de Elias e Moisés, estavam juntos, e nesse fenômeno geralmente Jesus estava acompanhado deles, então provavelmente doaram ali ectoplasma. Então, com a luz do Espiritismo, tudo vai se desenhando, tudo vai se encaixando, falando a respeito do fenômeno, né, da aparição de Jesus. No livro dos Médiuns, no capítulo 6, na parte 104 aqui, sobre ensaio teórico sobre as aparições, tem outro trecho curtinho que diz assim: em alguns casos, finalmente, e sob o império de certas circunstâncias, continua dizendo, a tangibilidade pode se tornar real, e isto é, possível se torna ao observador tocar, palpar, sentir na aparição e mesmo resistência, o mesmo calor que num corpo vivo. Então a sensação que se tem é de estar tocando o corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça com a rapidez de um relâmpago. Então, para Maria Madalena, ele desapareceu rapidamente. No caso da aparição para Tomé, a gente vê que o relato nos diz, né? A porta estava fechada, estavam de portas fechadas e o Cristo aparece. Então, chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Comunicou, então Tomé tocou, enfim. Essa é a explicação para o fenômeno, né, da aparição de Jesus, da ressurreição, que a gente chama de ressurreição, não tem problema nenhum chamar ressurreição, entender como ressurreição, mas o fato é que esse fenômeno ocorre, a luz do Espiritismo ocorre dessa maneira. Então, com relação à plasticidade ainda do perispírito, a gente vê na descrição de A Gênese que o espírito, sob o impulso do pensamento e da vontade, pode
moldar o perispírito de tal ou tal maneira, a gente tem dois exemplos mais próximos, mais recentes, que são André Luiz e Emmanuel. André Luiz, quando se apresenta a Chico, aparece sob o aspecto da sua última encarnação. Já Emmanuel se apresenta como a encarnação de Publius Lentulus, que foi, depois dele, a gente sabe, depois de Publius Lentulus, provavelmente foi a que mais marcou Emmanuel, inclusive ele tem contato à época com o próprio Jesus, é bem marcante para ele, mas a gente sabe que depois disso ele teve algumas outras, várias encarnações, mas ele prefere se apresentar como Publius Lentulus, o senador. Então, com isso a gente consegue elucidar alguns mistérios, elucidar algumas explicações, sem perder o caminhar ao lado da ciência, sem contradizer nada do que a ciência nos diz com relação a gente, muito pelo contrário, do que a ciência nos diz com relação às leis da matéria, ao perecimento da matéria. Não é possível, o corpo se acaba de fato. Inclusive eu queria ressaltar que, assim, Jesus curou muitas pessoas, né, ao longo na sua aplicação, curou cego, paralítico. Mas eu tenho uma notícia para dar, não sei, sentem aí, tenham calma, mas eu preciso dizer que todo mundo que Jesus curou morreu. Então, a gente se apega muito ao corpo, não é muito racional, a razão nos diz que não é esse o caminho. Caminhemos junto com a ciência e vamos além do que a ciência ainda hoje não consegue nos mostrar. E o Espiritismo consegue, que é a explicação a respeito dessa matéria mais quintessenciada que nos acompanha, que habita entre nós, ainda que não possamos vê-la em tese. Então essa é a explicação que o Espiritismo traz, metodológica, científica, a respeito desses fenômenos, do fenômeno da ressurreição. Mas isso é muito maior. É evidente que o fato da ressurreição nos diz muito mais a respeito do que somente dessa explicação científica. Se a gente morrer o Espiritismo nessa parte da ciência e não extrair para a religião, não extrair para o que significa o fato de Jesus ter ressuscitado, o que significou para os cristãos primitivos, para os discípulos, você vê que agora sim, aquela leitura que a gente fez de Mateus, onde Jesus nos diz para amar os inimigos, para que olho por olho, dente por dente não é o caminho, a vingança não é o caminho, a gente, muito pelo contrário, ore, queira bem aos inimigos. Agora a gente consegue aplicar nas nossas vidas. Jesus está dizendo o quê? A morte não existe. Não existe a morte. Jesus não é o Espiritismo que traz isso. Na verdade, o Espiritismo não traz quase nada de novo. O Espiritismo organiza algumas informações, mas nenhuma novidade. Reencarnação, mundo espiritual. Você tinha filosofias mundo afora aí, em diversas, que já traziam tudo que o Espiritismo traz. Mas olhar com esses olhos a questão da ressurreição dá sentido a toda essa moral estranha de Jesus. Aquele questionamento que a gente fazia ao começo: que Messias é esse? Como é que eu vou amar o inimigo? Como é que eu vou amar um publicano, um romano que me escraviza? Como é que um egípcio que me escraviza, um romano que me cobra impostos abusivos? Como é que eu vou amar um samaritano, um povo que não segue a lei mosaica? Agora tem sentido. Agora Jesus dá um sentido a tudo que ele pregou e falou. Tanto é que esses apóstolos, esses discípulos, que até o momento da crucificação, que inclusive negaram, não todos eles, mas a maioria grande, depois desse momento da ressurreição, a história nos diz o que Pedro virou, o que Tiago fez, os dois Tiagos, Judas caminhou para o suicídio, mas depois a gente sabe que Judas, como espírito, ainda volta aos braços de Jesus. Hoje é um espírito iluminadíssimo. Então, qual foi o impacto e não só os discípulos do colégio apostólico, mas os diversos, Simeão, Joana de Cusa, o próprio Estevão, e aí a gente vai falando esses nomes, a gente vai ficando arrepiado aqui, mas tem uma riqueza de história enorme. E isso é extrair o verdadeiro, porque eles sentiram, eles vivenciaram, eles internalizaram de fato a mensagem de Jesus a partir disso, a partir que Jesus diz: olha,
você precisa amar seus inimigos, você precisa orar, você não precisa praticar o mal, porque a vida verdadeira não é essa vida material. A gente está aqui para experienciar tudo que a gente precisa para retornar ao plano espiritual maiores do que chegamos. E aí Ana, a esposa de Públio Lentulus, diversos, o Emmanuel como Nestório, enfim, a gente citaria o escravo Rufo, né, uma das encarnações de Eurípides Bassanufo, no livro Ave Cristo, a morte de Rufo. Isso dá sentido. O que a gente fala aqui a respeito da ressurreição, de Jesus voltar, ressuscitar, se quisermos chamar, e dizer assim, olha, eu estou vivo, eu não morri. Todo o mal que o mundo me fez não consegue me matar, só consegue fazer perecer meu corpo físico, não consegue atingir minha alma. A paz está dentro de mim, habita dentro. O reino dos céus habita dentro de mim. Então, em posse dessa crença, que os discípulos, o próprio Paulo, todos eles vão caminhar para o martírio, caminhar para serem devorados pelas feras, caminhar para serem queimados vivos, crucificados de cabeça para baixo, como aconteceu com Pedro, e diversos outros exemplos de martírio que a gente tem. Jesus inclusive diz, né, podeis, a respeito de muito que ele fez, podeis fazer isso e muito mais, vós sois deuses. O próprio Paulo, na primeira carta aos Coríntios, eu separei aqui para a gente ler 2 trechos, Paulo diz assim, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se o Cristo não ressuscitou, vã é nossa pregação, e vã também é a nossa fé. Não faz sentido sem o fato da ressurreição, sem o fato da imortalidade, não faz sentido essa fé, essa pregação, todo esse sacrifício que os mártires cristãos fizeram. Não faz sentido. Ainda, para encerrar, eu queria pegar aqui ainda no capítulo 22 do livro Boa Nova, Humberto de Campos nos relata, leu uma passagem que, a respeito no finalzinho dele, é rápido esse trecho, ele diz assim, é por isso que todos os historiadores das origens do cristianismo param apenas assombrados, ou seja, não conseguem ir adiante na escrita, assombrados ante a fé profunda dos primeiros discípulos que se dispersaram pelo deserto das grandes cidades para a pregação da Boa Nova, e observando a confiança serena de todos os mártires que se têm sacrificado na esteira infinita do tempo pela ideia de Jesus, perguntam espantados, que dá o exemplo de Ernest Renan, que é um historiador contemporâneo, inclusive francês também, contemporâneo de Kardec, pesquisou muito a respeito do espiritismo. Ele vai nos perguntar, e aí para fechar, numa de suas obras, onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Madalena? Que notícia, e aí encerra, que notícia nós recebemos tão importante, tão valiosa, tão libertadora, que a verdade, a palavra é essa, libertadora, quanto ao fato de que Jesus estava vivo, Maria Madalena anunciando a primeira vez, o Mestre vive, sigamos firmes com a fé, não vacilem, o Mestre vive, Jesus vive em nós, somos seres imortais. Que outra notícia tem mais valor, tem mais importância para a nossa caminhada, de que somos seres imortais, que todo o sofrimento pelo qual passamos é um momento breve diante da eternidade que viveremos. Então, meus irmãos, essa reflexão que a gente traz aqui a respeito desse fenômeno da ressurreição, olhar os fenômenos, não só a ressurreição, mas todos eles à luz da razão, mas não só pensar com a razão, extrair o sentimento que podemos extrair para as nossas vidas, que todo esse conhecimento ao qual temos acesso possa nos transformar intimamente e que possamos também viver a vida eterna aqui não no sentido de... A gente sabe que a vida é eterna, mas não precisarmos mais morrer e sim ajudarmos nossos irmãos ao lado do plano espiritual, quem sabe, mas que fique essa mensagem do significado e da grandeza do que esse Espírito, que é o Mestre Jesus, fez por nós, tendo esse sacrifício de encarnar e sofrer tudo que sofreu, passar por tudo que passou, mas que assim como os cristãos primitivos entenderam o recado depois do fenômeno da ressurreição, em posse de todo esse conhecimento, também nós possamos, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos do dia a dia, em casa,
com paciência, com amor, com doação, olhando para o nosso próximo, que possamos trilhar também os passos dos cristãos primitivos e do Mestre Jesus. Então, aqui a gente encerra, e grato, muito feliz por estar aqui mais uma vez com vocês. Espero que possamos ter contribuído para as suas reflexões e os seus estudos.